Para a chefia da Casa Civil, o escolhido foi Rui Costa, governador da Bahia, também do PT. Ele estará encarregado de ser o gerente-geral do governo. Esse é o papel da Casa Civil. A Casa Civil, no desenho que está feito, ela coordena as ações executivas do governo. No passado, ela tinha outros papéis no primeiro mandato do presidente Lula. Ela concentrava também a articulação política e uma série de outras missões. O desenho posto agora é de coordenação das ações executivas do governo. Ou como o próprio presidente Lula uma vez já se referiu, é o gerente, é a gerência geral do governo. Como vocês interpretam essa escolha? Com a palavra, Aline Klein. O Lula já fazia um tempo, até quando ele estava na prisão, ele já indicava, digamos, como bom líder, né? Já apontava, digamos, quem eram os nomes que estavam perto dele. Chegou uma época até que se discutia, me lembro antes do Bolsonaro ser eleito, se o Rui Costa poderia ser um dos candidatos à presidência, por exemplo, no caso, no lugar do Haddad. Agora, é chato, eu não queria fazer o papel da chata que acha tudo ruim. O problema é que a gente, de fato, saiu de muitas derrotas. Para mim, esse é o resumo da noite e o resumo da ópera, que saímos de anos de derrota em que a gente agarrou na unha a possibilidade desse país não se tornar uma ditadura chinfrim que podia estar colocada por aqueles que nos governaram. Eu insisto, eu acho que quando você tem a oportunidade, é que nem o Marrocos agora, que teve a oportunidade de avançar das oitavas para as quartas e que eu tenho certeza que não vai, espero não jogar pé frio agora no Marrocos, mas que tem grande chance agora de passar para a próxima fase, que a gente venceu quase perdendo, a gente teve uma porcentagem de votos muito pequena, a gente está enfrentando resistência bolsonarista nas ruas, em que pese esvaziada, em que pese já com cheiro de derrota, digamos, está cada dia mais próximo à nossa vitória, digamos, o empossamento, etc. A esquerda inteira unida, literalmente, a esquerda inteira unida de novo, como foi o segundo turno de 2002, ou seja, 20 anos atrás. Era a hora de, na minha opinião, de apresentar um ministério oxigenado. Eu acho que o Rui Costa, como quadro interno do PT, entendo o papel histórico que cumpriu. Não considero que... Não entendo, também não sou grande entendedora da política da Bahia, mas as avaliações e a discussão que eu conheço é que não foi um governo sólido em relação às pautas, as principais pautas, digamos, os principais problemas do trabalhador baiano, e acho que não traz a novidade. Desse ponto de vista, o governo o anúncio dos ministérios ou a conformação do governo do Petro e da França tinha mais ares oxigenados e a gente imaginava... O que está faltando é o seguinte, o Lula discutiu e acho que estava todo mundo entusiasmado com isso, que era os ministérios que pudessem tirar a gente desse pântano político que a gente vive, que está sempre a ameaça de um golpe ou a ameaça da direita está sempre no nosso ouvido. Eu acho que era hora de empurrar para mais longe a ameaça, fazer o país voltar a uma lógica de produção, de organização dos trabalhadores, da juventude, em torno de programas sociais, de programas de educação, de programas de criação de emprego, rediscutir salário mínimo. E essas nomeações, o Rui Costa na Casa Civil, de novo, joga com elementos já conhecidos da política brasileira, que agradam setores, digamos, mais moderados do liberalismo brasileiro. Sem querer ser a chata, né? Milton Temer com a palavra. Aline, você não está querendo ser chata, não. Você está envolvida numa realidade muito chata. Você está fazendo uma análise concreta da situação concreta. É real isso.
Nós estamos numa pasmaceira de, como se diz, de administração de perdas. Nós não estamos fazendo uma. Não estamos nos vendo diante de uma perspectiva. Ô, Milton, mais ou menos que nem o Corinthians ganhou o tal título mundial que ela falou. Jogava assim, na retranca e ganhou. Como é que é? Como é que é? Repete que eu não ouvi bem. O Corinthians, time para o qual a Aline torce, ganhou o campeonato mundial desse jeito, jogando na retranca e sem graça. Por isso que eu nunca torci para esse time, entendeu? Não caia no conto, isso aí é a voz do demônio, Milton. Não caia no conto. Exatamente. Não, mas deixa eu colocar concretamente. O Breno, eu não vou pedir tua opinião, mas Rui Costa fez um governo conservador na Bahia. As relações dele, inclusive, a utilização da Polícia Militar contra greves, a forma como ele se relacionou até com as greves da Polícia Militar, eu não tenho entusiasmo. E acho que a Casa Civil já foi ocupada por gente com muito mais energia e com muito mais projeto e perspectiva de governo em avanço do que por esse cavalheiro. E me parece que é o cara da acomodação, em que aquele capataz que o Lula bota para fazer o que ele mandar fazer. Não vai ser alguém que vai trazer um reforço ao Lula, ele vai ser um ajudante de ordens do Lula. Ele não tem nem peso político dentro do PT. Ele é um homem da Bahia secundário. Ele é uma cria de um sucessor que Jacques Wagner colocou lá e não tem luz própria. Ele é uma dependente disso. Então, no meu modo de ver, eu também não quero bancar o chato, mas eu, para não me alongar muito, não espero nada de especial desse cavalheiro, porque Casa Civil, no fim das contas, termina sendo, quando não há luz própria desse componente, apenas um secretário de assuntos pessoais do presidente da República. É isso que ele vai ser. Vanessa Martina Silva com a palavra. Bom, se acaso ele cumprir este papel que o Milton está dizendo que ele vai cumprir, será ótimo. O que a gente precisa é que pessoas que estejam no ministério cumpram as ordens do presidente da República, porque nós elegemos um presidente da República e não pessoas que queiram fazer aí políticas a seu bel prazer. Bom, o papel do Rui Costa vai ser um papel de articulação com governadores, municípios, né? Então, estados e municípios. Nesse sentido, eu acho menos impactante o nome dele. E aí vamos avaliar, já que ninguém quis fazer o papel de chato e tal, então vamos jogar para cima. É uma figura do Nordeste muito importante, já que o Nordeste aí deu muitos votos para o Lula, de certa forma permitiu, né, de acordo com algumas análises, permitiu a vitória. É o nome do PT, o que também é interessante, assumir na Casa Civil, importante, porque é um governo de muita composição, então o nome próximo ao Lula eu também acho imprescindível num cargo como esse. Agora, se fosse em outro cargo, eu ficaria absolutamente chocada, porque é isso, né? A gestão dele na Bahia não é uma gestão que a gente possa dizer que foi exitosa, ao contrário, a segurança pública na Bahia é absolutamente lamentável. Os dados são incríveis, inacreditáveis. Incríveis no sentido de inacreditáveis, péssimos, ruins, horríveis, entendeu? A quantidade de mortes violentas no estado aumentou aí nos últimos anos. E a Bahia é um laboratório de uso de reconhecimento facial. E o reconhecimento facial é uma tecnologia, um instrumento para combater o crime, que também sabemos que é absolutamente racista, porque confunde pessoas negras, não tem capacidade, não tem competência essa tecnologia para reconhecer e distinguir pessoas negras. No fim das contas, 97% das vítimas das mortes violentas na Bahia são negras, certo? Então, péssimo, não posso ter outra palavra para justificar. E também as notícias que me chegam da Bahia não são notícias positivas em termos de, nossa, temos um governo progressista. Ao contrário, é um governo longe disso. Então, espero que Rui Costa, sendo um petista, estando nesta posição, faça o que Lula mande. Perfeito, se ele fizer isso já está ótimo. Mas espero que ele seja melhor articulador do que governador, finalmente. E ele tem esse perfil, né, de ser um bom articulador. Ele é um nome que estava aí na alçada do Jacques Wagner, então Jacques Wagner o coloca
basicamente nesta posição. Então, espero que ele seja capaz de fazer isso, e ojalá que eu seja. Então, ele tem o perfil realmente de articulação, que é o cargo para o qual ele foi colocado, articulação política. Espero que ele cumpra isso com louvor. E que não repita o que fez na Bahia, por favor. Muito bem. Antes de encerrar o programa, uma última pergunta. Sem o Brasil na Copa, para quem que vocês vão torcer? Marrocos. Eu torço Marrocos e Argentina na final. Exatamente. Vai ser a Argentina... Não dá para torcer para 2 times, só tem um ganhador na Copa. Não. Final Argentina-Marrocos, Argentina vence. Não, Marrocos não. Eu sou Marrocos, desde criancinha. Eu tenho até dupla cidadania. Você, Aline, quer que ganhe o Marrocos a Copa? Não, Argentina. Eu quero que vá para o final Argentina e Marrocos. Quem você quer que ganhe a Copa? Argentina. Vanessa, quem você quer que ganhe a Copa? Obviamente, Marrocos. Agora, se Marrocos não passar, eu vou de Argentina, mas eu sou Marrocos desde criancinha, vou tirar minha cidadania, inclusive. Milton Temer, quem é a sua seleção sem o Brasil na Copa? A seleção que me fascina é a do Marrocos, muito embora o Marrocos como nação e como monarquia me horrorize em relação à República Sahauri, porque a seleção do Marrocos festejou o seu encaminhamento para as quartas de final, abrindo a bandeira não do Marrocos, mas da Palestina. E essa solidariedade internacional com a Palestina, hoje vivendo os momentos mais dramáticos e trágicos de uma ocupação estrangeira armada de terrorismo de Estado, é algo que me comove. Eu quero ver Marrocos na final. Não acho que ele tenha time para ganhar, mas fico tanto feliz com a Argentina como com a França na final. E vou dizer por quê para vocês. É uma coisa bizarra. Eu sou olhado como um desses velhos que tem prevenção contra as políticas identitárias. Pois eu torço para a França pela quantidade de jogadores negros geniais que o time da França tem. Eu sou um dos maiores fãs daquele meio-campo que não está jogando, Pogba e Kanté. E ainda vejo Mbappé e o Dembélé do outro lado. Então, o time da França me fascina porque ele é uma porrada dos colonizados na cara do Le Pen. O Le Pen não aceita a seleção francesa. Ele diz que não é a seleção da França, é a seleção da África. E os franceses se empolgam com aquele time. Então, tanto a França como a Argentina, pelo que representa politicamente hoje, no modo de ver na América Latina, nossos irmãos, e diante do ataque brutal contra a Kirchner, eu quero ver um dos dois na final com o Marrocos.